doméstica desde os 14 anos. Levou-me a pensar em sair de Cabo Verde desde muito jovem, para vir trabalhar em Portugal, para poder ajudar a minha família. Cheguei a Portugal em 99, vim com visto de férias e depois regressei, passei aqui 3 meses e regressei para Cabo Verde. Entretanto, apareceu um contrato de trabalho para eu vir trabalhar com uma senhora que eu passei na casa dela menos de um ano, e neste menos de um ano consegui trazer a minha filha. Porque a minha filha tinha um problema grave nos olhos. Esta senhora mandou-me para Cabo Verde. E então cheguei lá em Cabo Verde, fiquei um ano. Voltei novamente com outra senhora que me fez um contrato. Já tenho 7 anos a trabalhar em Lisboa. Resolvi continuar, mas dentro destes assuntos descobri que a minha filha, a visão estava a ficar mais baixa e resolvi que a minha filha tinha que vir ficar junto de mim em Portugal. Já foi, depois de 7 anos, foi despedida na casa onde eu trabalhava e hoje estou desempregada. Fazia de tudo, limpava a casa, aspirava a casa e fazia comida, tratava da roupa e tratava da senhora. Se a senhora está doente na cama, eu tratava, cuidava dela e dava carinho, o que um ser humano pode transmitir para outra, sem ser livre e independente de ser empregada doméstica ou não. O meu dia a dia neste trabalho era assim: de manhã cedo, quando me levantava, arranjava-se e depois seguia o trabalho. O trabalho de manhã era dentro desta casa só vivia eu e a senhora. Mas é uma casa enorme. De manhã era aspirar a casa toda, limpar o pó, mas nestes dias de semana havia um dia que cada divisão da casa era limpa a fundo. E então esta limpeza a fundo seria limpar os vidros, limpar tudo, lavar a catifa, principalmente. O joelho no chão, o que é trabalho, era tudo feito à moda antiga. Era com o joelho no chão, até os meus joelhos ainda têm marca porque ficaram todos negros. E ao meio das limpezas tinha que cozinhar. E tudo tinha que ser por ordem. Depois, seguimento na cozinha, o almoço. O almoço tinha que ser tudo bem pormenorizado. Depois do almoço tem a arrumação da cozinha. Arrumar a cozinha. E que tudo tinha que ser à mão, porque tudo aquilo, os tachos tinha que ficar muito bem arreado, o fogão tinha que ficar tudo bem limpo, porque não podia ficar... Até há pessoas que iam lá e perguntavam: vocês não cozinham neste fogão? Sim, dizia: não, o fogão usamos todos os dias, mas está assim novo. Então aí vêm os meus problemas dos ossos, do excesso de trabalho. Hoje as minhas mãos estão todas calejadas. De segunda ao domingo, estava sempre na casa com a senhora. E depois, ao fim de semana, eu ia à missa de manhã. Dia domingo eu ia à missa. A missa das 11 ao meio-dia, a missa terminava. E depois, antes de ir à missa, eu já tratava do almoço e deixava adiantado. Quando eu voltar, era só pôr a mesa e continuar a fazer o resto do almoço. Mas eu gostava que, quando eu saísse assim no dia domingo, eu gostava que fosse mais tempo para mim e para a minha família. Nos princípios só tinha quase meia hora depois da hora da missa, quero falar com a minha família. E entretanto, com
essa senhora, eu só fui para Cabo Verde uma vez. Só fui de férias uma vez. As férias, a patroa disse que não podia ir sozinha, porque tinha medo de sentir mal. Por isso as férias eu o acompanhava. Mas estas férias nunca foram pagas. Agora, no fim, que eu vim entender, conhecer os meus direitos, porque eu não conhecia nada dos meus direitos. Ano passado, em 2009, fui de férias. E então já fui à missa, já fomos almoçar, já vimos, já estamos juntos todo o dia todo. Agora, ao fim do dia, eu pedi, eu vou comprar um cartão para telefonar à minha família. E quando eu voltei, ela brigou comigo. Entretanto, naquela altura, eu não conhecia a minha família. Eu era praticamente sozinha, por isso é que as férias nunca podiam ser feitas fora do meu local de trabalho. A empregada doméstica interna nunca está livre para sair. Tem sempre ainda falta fazer isso ou fazer aquilo. A empregada doméstica, ela nem tem tempo para sair para consulta mesmo. A vida pessoal dela acaba. Eu, ao chegar nesta casa, primeiro de tudo, e não tens ordem para abrir a porta a ninguém. E muitas vezes, no meu caso, eu passava uma semana sem ir à rua. A empregada interna eu ganhava 500 euros. A patroa descontava para a Segurança Social e tinha o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Há muitas pessoas que discriminam. Às vezes lá de uma maneira assim meio discreta. Sendo uma mulher estrangeira, eu algumas vezes já fiquei constrangida e muitas vezes eu já fui discriminada pensando que eu sou brasileira. Sendo uma mulher africana, imigrante, muitas vezes senti que tenho menos direitos. Eu estive numa casa a trabalhar que eu sou interna e tem outra senhora que vai de dia uma vez por semana. Ela, como portuguesa, não vem trabalhar aos feriados. Mas eu, como sou interna e sou estrangeira, eu senti isso. Como eu sou interna e sou estrangeira, eu tenho que trabalhar feriados e sábados, mas ela não trabalha. Eu acho que muita coisa precisa ser mudada. Devia haver uma lei que fiscalizava onde a empregada doméstica que está legal ou de qualquer maneira que está a trabalhar, ela precisa ser vigiada pela alguma entidade. Eu não conheço que entidade, porque nós sofremos. Primeiro porque estamos longe da família. Eu chorava todos os dias e eu tenho relatos de pessoas que choram todos os dias, que é empregada interna. Eu chorava todos os dias, que eu chorava e estar longe da família, porque muitas vezes somos escravizadas. A pessoa que é o nosso patrão pode pensar, não estou escravizada, mas se ela ver bem, está assim. Porque uma empregada interna, ela está lá sempre. A hora que eu estou a almoçar, devia haver uma hora de almoço para uma empregada interna. Mas uma empregada interna não tem uma hora de almoço. E esta entidade devia regular não só os contratos de trabalho, porque há coisas que estão escritas lá no contrato de trabalho, mas que na prática não é. Está escrito lá no papel, mas não é seguido pela entidade patronal. Quando o patrão está a falhar com ela,
Quando a patroa diz, vai embora, eu não te quero aqui, não precisa de si e tal e coisa. Então amanhã onde é que eu vou? Fiquei a pensar, amanhã onde é que eu vou? Quem é que eu vou dizer? Quem é que eu vou dizer que ela me disse assim?